Então, a primeira pergunta é: a abordagem da via aérea pediátrica normal é mais difícil que a do adulto? Verdadeiro ou falso? Bom, 59% da plateia aqui que votou dizendo que isso é falso. Segunda pergunta. A via aérea... Não, a segunda pergunta. Não, aqui... Tá. A via aérea difícil é mais comum no paciente pediátrico que no adulto? Verdadeiro ou falso? Eu não sei se todos estão com... Tudo bem, mas quem tem? Bom, 73% dos que votaram dizendo que é falso. Então, tem outra pergunta? Tá. Terceira pergunta: os protocolos para a via aérea difícil diferem de acordo com a idade? Verdadeiro, falso? Das duas pessoas que votaram, um que sim, outro que não. Vamos ver se isso muda, né? E a quarta pergunta: alguns dispositivos supraglóticos são mais adequados para manuseio da via aérea pediátrica. Verdadeiro ou falso? Bom, 81% dos votantes falaram que é verdadeiro. Então, agora vamos à palestra do Dr. Pedro Paulo Vanzillotta e vamos ver se... Bom, nos próximos 30 minutos, então, nós vamos falar um pouco sobre via aérea pediátrica, via aérea difícil, as características e sobre os dispositivos, os recursos que nós temos para o manuseio desse tipo de problema. Quando se fala em via aérea pediátrica, e eu fiz questão de diferenciar bem isso nas perguntas, nós temos a grande maioria dos casos dos pacientes com via aérea normal. Esses casos em que a via aérea normal pediátrica é encontrada no dia a dia, eles apresentam, no nosso manuseio diário, uma maior dificuldade do que os pacientes adultos, que são entubados também no dia a dia do anestesista. Em outras palavras, é mais difícil manusear uma via aérea pediátrica normal ou uma via aérea normal de um adulto, que foi o motivo da primeira pergunta. Essa é a grande questão. Quando a gente olha, por exemplo, um paciente de 6 anos numa laringoscopia e compara com adulto, a gente vê poucas diferenças. Mas quando a gente começa a reduzir a faixa etária e vai diminuindo e começa a comparar as características da laringoscopia, e principalmente quando a gente chega num paciente lactente, a gente vê que existem, obviamente, diferenças importantes, não só na visualização, como a forma de fazer essa laringoscopia. Isso está descrito, isso está estabelecido, isso não caracteriza uma dificuldade no manuseio do paciente pediátrico, é simplesmente uma diferença que esse paciente apresenta e que a gente tem que estar preparado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou me reportar um artigo de revisão que foi publicado há uns 3 anos atrás e que fala exatamente sobre as características da via aérea normal e da via aérea difícil no paciente pediátrico. Esses autores eles fazem uma revisão de todos os recursos que existem sobre a situação atual do que se conhece em termos de incidência, de dificuldades no manuseio da via aérea,
e chegam a algumas conclusões. A primeira conclusão, que eu acho que é um ponto muito importante chamar a atenção aqui hoje nessa exposição como um todo, é que existe um questionamento cada vez maior na literatura dos autores que publicam sobre anestesia pediátrica, se o treinamento no manuseio da via aérea, se ele é adequado, se ele é apropriado. E a sensação que se tem, eu estou repetindo conclusões, observações de autores que publicam sobre o tema, tá? Não estou dando a minha opinião própria, apesar de eu concordar em uma boa parte do que vai ser exposto aqui. A sensação que se tem, então, é que esse treinamento cada vez é menos apropriado. Ou seja, não existe uma evolução no treinamento do manuseio da via aérea pediátrica. E eu estou falando do paciente normal, não estou falando da via aérea difícil. Tá? Isso se deve por alguns motivos. Eles descrevem que existe um maior número de centros pediátricos especializados, isso faz com que o treinamento fique localizado, fique direcionado para alguns centros, fazendo com que o treinamento nos hospitais gerais seja cada vez menor. A gente observa isso no nosso meio, e isso é observado fora do Brasil, inclusive. O uso crescente da máscara laríngea, que foi um grande recurso, indiscutivelmente, para o manuseio da via aérea no paciente adulto e no pediátrico também, esse uso crescente faz com que algumas dificuldades começaram a ser observadas no treinamento da via aérea normal. Os anestesiologistas cada vez têm menor experiência, eu digo anestesiologistas gerais, ou seja, que não trabalham com paciente pediátrico na maior parte do seu tempo, do dia a dia, eles cada vez têm menos experiências com a ventilação sob máscara facial e com laringoscopia direta, exatamente por causa do uso cada vez maior da máscara laríngea. Eu vou voltar a esse ponto um pouco mais adiante na exposição. Vamos voltar então à comparação entre a via aérea pediátrica normal e a difícil. Nesse esquema a gente vê um paciente de 6 anos e o esquema ao lado mostra as características, né, não está sendo. Agora. Está muito fraco esse aqui, tem que trocar. Bom, o que eu queria que vocês comparassem. Aqui. Queria que vocês comparassem, então, a parte posterior aqui da mandíbula e a coluna de ar desse paciente, que é um paciente de 6 anos, normal, com o paciente abaixo, que é um paciente da mesma idade, mas com, não sei por que saiu borrada aqui a imagem, mas é um paciente com Treacher Collins. Essa marca aqui é o contorno da parte posterior da mandíbula dos dois pacientes. E a marca seguinte, o contorno da face anterior da segunda vértebra cervical. Então, observe a distância que existe entre esses dois pontos nos dois pacientes e a diferença no manuseio da via aérea. Esses casos, então, de desostose craniofacial são aqueles que a gente tem maior dificuldade no dia a dia, no manuseio da laringoscopia e da intubação. O que eu quero ilustrar com isso? É que esses casos aqui, os pacientes que se encontram nessa situação, que muitas vezes aparentemente são mais difíceis de intubar do que o adulto, eles simplesmente têm características próprias que demandam um treinamento específico adequado. Em outras palavras, para quem tem esse treinamento, essa via aérea não é difícil, é uma via aérea normal pediátrica e que não deve apresentar dificuldade. E em que momento ela se torna difícil? Quando ela é manuseada por aquele que não tem experiência e não tem o treinamento adequado. Então, esse conceito de via aérea difícil, dentre uma gama de pacientes de faixa etárias variáveis e que apresentam anatomias diferentes, mesmo sendo consideradas normais, esse conceito ele fica um pouco subjetivo, porque ele tem uma dependência direta com o treinamento prévio que o profissional tem. Numa tentativa de tentar comparar a incidência da via aérea difícil nos pacientes pediátricos com pacientes adultos, uma série de estudos já foram publicados. Eu simplesmente vou mostrar os resultados de alguns aqui, e principalmente desse estudo de 2012 também, em que 11 mil anestesias, procedimentos anestésicos em pacientes pediátricos foram analisados. E se avaliou o grau, o índice, né, de Cormack-Nerhane
desses pacientes na laringoscopia direta. Isso era reportado na ficha de anestesia como uma rotina do hospital e esses prontuários foram todos avaliados posteriormente. Dentre esses 11 mil pacientes, 1% aproximadamente era classe 3 e 0,2 classe 4. Esses mesmos autores, na bibliografia dessa publicação, eles indicam algumas referências bibliográficas, uma delas em paciente pediátrico, também com 500 casos, e outros com pacientes adultos com número variável. Quando se compara, então, a incidência da população pediátrica de via aérea difícil, ela é significativamente menor, em algumas comparações chega a 10% da incidência que se observa nos pacientes adultos. Eu estou considerando aqui, da mesma forma como autor, via aérea difícil, aquelas que os pacientes na laringoscopia eram classe 3 ou 4. Isso não significa que existia uma real dificuldade de intubação ou ela não foi possível na primeira tentativa. Isso é só um dos parâmetros em que você classifica aquela via aérea como difícil. Ainda dentro desse estudo, daqueles pacientes em que apresentavam essas características de maior dificuldade na laringoscopia, que eram classe 3 e classe 4, os autores tentaram identificar que parâmetros, que situações estavam relacionadas com uma maior incidência. Dentre a população geral analisada, dos 11 mil casos, 1,3% estavam na classe 3 e 4. Quando esses grupos eram divididos de acordo com alguns parâmetros, por exemplo, a idade, quando se separava os menores de 1 ano dos acima de 1 ano, essa incidência nos menores de 1 ano era muito maior do que a média. E assim sucessivamente, quando se separava na classificação por ASA, no índice de massa corporal, o tipo de cirurgia e quando se fazia correlação com o Mallampati. Resumidamente, os pacientes que tinham menos de 1 ano, aqueles que tinham classificação segundo o critério da ASA 3 e 4, os que tinham índice de massa corporal mais baixo, algumas situações de indicação cirúrgica, como as cirurgias cardíacas da bucomaxilofacial, e quando era possível fazer uma correlação com o índice Mallampati, esses critérios eram preditivos de maior dificuldade na laringoscopia direta. Ou seja, baixa idade, ASA 3 e 4, índice de massa corporal baixo, diferentemente do adulto, isso diz respeito ao desenvolvimento da via aérea superior, o tipo de cirurgia, a cirurgia cardíaca para uma maior associação de patologias congênitas que tem alteração craniofacial, bucomaxilofacial com motivos óbvios, e o índice Mallampati, quando ele é possível, ele tem uma ótima correlação com a dificuldade na hora da laringoscopia. Como é que esses pacientes, então, de via aérea difícil pediátrica são abordados? Esse é o fluxograma, o protocolo que vocês conhecem da Associação Americana de Anestesia. Ele é uma maneira de orientar o pensamento no atendimento do paciente. Ele, obviamente, numa situação de crise, ele não pode ser utilizado, mas ele apresenta alguns fundamentos. A gente vai discutir depois. Existem outros protocolos. Esse aqui é específico para paciente pediátrico. O da ASA é para paciente adulto e se aplica a paciente pediátrico também. Esse aqui é específico para paciente pediátrico, é publicado pela Sociedade de Via Aérea Difícil, e junto com a Associação de Anestesistas Pediátricos, ambas as entidades sediadas no Reino Unido. Ele divide o protocolo em 3 partes. Uma, quando existe dificuldade na ventilação sob máscara. Outro, quando existe dificuldade na intubação traqueal. E um terceiro tipo, quando não se consegue nem ventilar, nem intubar o paciente. Uma outra tentativa de estabelecer um protocolo para o manuseio desses casos foi publicada por um autor, Weiss, que é conhecido porque foi quem desenvolveu um tipo de tubo traqueal com balonete específico, o microcuff, que revolucionou o uso de tubos traqueais em pediatria. Bom, o Weiss, em uma publicação de 2010, fez uma proposta de um protocolo para via aérea difícil não esperada. Tá? Esse protocolo ele tem uma divisão, um lado dele é para o manuseio, ou seja, para a otimização da oxigenação na ventilação, e do outro lado para a intubação traqueal. Vamos tentar fazer um resumo disso aqui e colocar alguns dados extraídos dos outros protocolos que eu mostrei anteriormente para tentar simplificar um pouco essa tentativa de protocolo como ele colocou na publicação.
Bom, o primeiro ponto é a prevenção, ou seja, sempre que é possível a avaliação pré-anestésica, a preparação e o treinamento específico para esses casos aí. Nos casos quando a via aérea é inadvertidamente difícil, ou seja, não se previa que ela seria difícil, o primeiro passo é chamar por ajuda. O que se deve tentar é otimizar primeiro a oxigenação, a ventilação. Quer dizer, é muito mais fundamental, obviamente, que o paciente seja ventilado do que entubado. É o mesmo critério, o mesmo parâmetro que se usa para o paciente adulto. Existem algumas particularidades que os autores chamam atenção. A ventilação sob máscara tem que ser otimizada de que forma? Tentando tratar obstruções anatômicas funcionais por posicionamento da cabeça, posicionamento da mandíbula, flexão e extensão do pescoço, manobras que fazem parte do dia a dia do manuseio da via aérea no paciente pediátrico. O uso de cânulas, a máscara laríngea pode ser tentada, especificamente nesse caso, ele estabelece como limite 3 tentativas. A tentativa também de laringoscopia direta, quando o posicionamento da máscara laríngea não é possível, no máximo de 4 tentativas. Dentro da laringoscopia e intubação traqueal, alguns parâmetros têm que ser considerados. O posicionamento correto da cabeça do paciente, a gente pode falar nisso depois, a manipulação laríngea externa, o uso do videolaringoscópio. O uso do videolaringoscópio tem uma série de vantagens. Ele permite visualizações que a laringoscopia direta, às vezes, não permite. Então, ele aumenta a possibilidade da visualização, não necessariamente facilita a intubação. Existem alguns detalhes que eu vou discutir mais adiante, inclusive mostrando um vídeo. A intubação pela própria máscara laríngea e a possibilidade também de intubação retrógrada. Todas essas situações são situações que se tentam dentro dessa consideração aqui de melhorar a oxigenação. É óbvio que a intubação traqueal não é a prioridade é a ventilação do paciente. Dentro das possibilidades, quando não se consegue a ventilação sob máscara, a laringoscopia direta visando a intubação traqueal é uma das tentativas. Quando não se consegue nem ventilar e nem intubar o paciente de forma satisfatória, obviamente, mais uma vez chamando a atenção para a ajuda, né? E se procura um resgate da oxigenação. Esse resgate da oxigenação, com auxílio, tentar a ventilação com 4 mãos, com 2 operadores, uso de pressão positiva, novamente repetir, dependendo da situação, alguma dessas manobras. Isso tudo vai depender de como está a saturação do paciente. Nos casos mais graves, em que a saturação cai, não se consegue realmente sucesso com o resgate da oxigenação, tem que se optar de uma forma urgente em algum desses procedimentos invasivos. Bom, nos pacientes que têm quando é possível, ou seja, existe equipe preparada para uma traqueostomia cirúrgica, esse é o procedimento ideal. Normalmente isso não é possível e a situação crítica do paciente não permite isso. Então tem que se tentar o acesso pela cartilagem cricoide, pela membrana cricotiroideia. Nos pacientes acima de 8 anos é possível fazer com técnica percutânea. Nos pacientes abaixo de 8 anos, ela tem que ser feita ou de forma cirúrgica ou por punção, quer dizer, uma situação sem usar o kit próprio para crico de urgência. E quando também é possível, é viável, se tem condições, a broncoscopia rígida. Bom, quais são as particularidades do paciente pediátrico em relação ao manuseio de uma forma assim geral? Ele tem baixa reserva, a relação entre a ventilação alveolar e a capacidade residual funcional faz com que ele tenha hipoxemia muito mais rápida, a ventilação alveolar é muito maior em relação à capacidade residual funcional proporcionalmente. As vias aéreas têm menores dimensões, o que fazem com que edema e sangramento tragam repercussão de uma forma muito mais significativa. A intubação acordada não é possível, na maioria das vezes, como é feita no paciente adulto, por falta de colaboração. Existe também o problema do limite da dose de anestésico local, dependendo da faixa etária. Um recurso que tem sido utilizado cada vez mais é o emprego de desmedetomidina como um auxiliar no controle e na sedação desse paciente durante essas manobras de intubação, quando a via aérea é previamente ou sabidamente difícil. E em relação às técnicas invasivas e os equipamentos que nós podemos utilizar,
eles estão diretamente relacionados com a disponibilidade, obviamente, aquilo que você tem disponível, quer dizer, você vai ter treinamento específico naquilo que é disponível, está ao seu alcance, e com o uso diário, principalmente, nos pacientes com AVE aérea normal. Ou seja, o treinamento no dia a dia vai te facilitar o emprego numa situação de emergência. Eu gostaria de mostrar 2 vídeos aqui, rapidamente, só para demonstrar o emprego do vídeo laringoscópio. Esses vídeos foram feitos com um aparelho que nós temos disponível no hospital, que não é questão de propaganda, mas é só para vocês saberem o tipo de aparelho que foi empregado. Esse é um aparelho da Storz, do CIMEC. E o paciente foi feita uma laringoscopia direta e se teve dificuldade para entubar. Eu não sei detalhes agora do caso, porque isso foi feito por um residente. Na hora não conseguiu entubar, o paciente voltou para a ventilação sob máscara e aí se lançou mão do vídeo laringoscópio. Então, nós vamos ver em sequência, o vídeo está cortado temporalmente, mas ele está em sequência de minutos em que as várias tentativas de intubação foram feitas. 2 minutos, tá? Nesse momento, algumas tentativas já tinham sido feitas com laringoscopia direta, tá? 2 minutos depois. Eu quero que vocês observem as diferenças que vão começar a ser vistas aqui na entrada da laringe. Bom, nesse momento ele é finalmente entubado, e só para chamar a atenção, foi o único momento em que se tentou a intubação com guia no tubo, tá? Dá para se ver o guia aqui dentro. Esse outro caso é um outro caso eletivo, em que já foi feito propositalmente para mostrar o uso de um trocador de tubo na intubação usando o vídeo laringoscópio. Só para chamar a atenção que, apesar da visualização ficar excelente com o vídeo laringoscópio, e muitas vezes, principalmente em crianças, se tem dificuldade na intubação, apesar da visualização ser muito boa. Então, como rotina e como conduta padrão, deve-se utilizar sempre um guia ou um trocador de tubo, tá? Para facilitar. Só para finalizar agora, existem vários dispositivos supraglóticos disponíveis. Tá? Não vou falar e não vou citar com detalhes de um deles. Eu tenho experiência razoável com vários desses aqui que eu estou mostrando. Nós temos disponíveis vários deles lá no hospital. E a minha opinião, que eu acho que é um outro ponto importante nessa apresentação, é a mesma opinião que todos os autores têm. Se vocês abrirem os livros clássicos de anestesia pediátrica, no final de Viário Difícil, a conclusão é exatamente essa. Não existe superioridade comprovada de nenhum dispositivo comparado com o outro. Ou máscara laríngea, ou variantes da máscara laríngea, ou outros dispositivos supraglóticos, como tubo laríngeo, dispositivo de cobra. Não existe nenhuma superioridade em termos de resultados. Quando a gente olha na literatura, só passar aqui rápido, quando a gente olha na literatura, existem centenas de publicações comparando os vários dispositivos, várias máscaras, os vários vídeos laringoscópios, um com o outro. É claro que quando se olha uma publicação específica, e que muitas vezes existe um viés envolvido, se consegue mostrar uma diferença entre um caso e o outro. Mas quando se faz uma análise global dessas publicações todas, e todas essas publicações que eu mostrei, elas foram feitas depois do ano 2000, não se consegue evidência científica para justificar que um dispositivo desse é superior que o outro. Obrigado. Posso ler? A primeira pergunta é sobre a via aérea normal, se ela é mais difícil na criança do que no adulto. Não. Quer comentar? Eu não sei, na verdade,
verdade, o número de pessoas que está votando, então fica difícil de saber esse percentual, qual é realmente o percentual da plateia que está envolvido com essas respostas. O que eu quis demonstrar é que o manuseio é exatamente questão de conceito. A resposta correta é realmente falso, ou seja, o manuseio da via aérea normal pediátrica ela não é mais difícil que no adulto. Agora, existe uma necessidade de um treinamento específico com o paciente pediátrico. A anestesiologia pediátrica já passou a ser uma especialidade com um treinamento específico, com programas de fellowship específico nos Estados Unidos já há alguns anos. Eu não estou defendendo a super especialização, né? Outro dia eu aprendi que não se deve falar subespecialização, é a super especialização, mas enfim, eu não estou defendendo que uma nova especialização seja criada, mas eu estou citando que esse treinamento ele é tão importante que programas específicos estão sendo criados dentro dessa especialidade própria. Tá? Bom, vamos para a segunda. A via aérea difícil, a difícil agora, ela é mais comum no paciente pediátrico que no adulto? Bom. Novamente a resposta é falsa. Né? Nós vimos que, pelo contrário, a incidência é bem menor de via aérea difícil na população pediátrica que nos adultos. Próximo. Os protocolos para via aérea difícil diferem de acordo com a idade, ou seja, existem protocolos específicos para o paciente pediátrico, quer dizer, específicos existe, pode até existir, mas assim, existem diferenças no manuseio da via aérea difícil em pediatria do que no adulto? Você mudou um pouquinho. Existem sociedades, entidades que publicam protocolos específicos para a via aérea que não consideram diferenças de paciente adulto e pediátrico. As diferenças elas estão entre qual caminho você vai seguir. Quando você tem, por exemplo, uma opção de uma dificuldade, existem às vezes 2, 3 opções. Você vai seguir aquela que você tem mais experiência e que às vezes é um pouco mais adequada para aquela idade. Mas os protocolos, a fundamentação, ela não difere entre um paciente e outro. Próximo. Alguns dispositivos supraglóticos são mais adequados, são melhores para o manuseio da via aérea pediátrica. Novamente, essa é uma afirmativa falsa, ou seja, não se conseguiu comprovar, pelo menos com evidência científica substancial, que existe vantagem entre utilizar um dispositivo específico ou outro. Tá? Bom, a gente gostaria de agradecer ao Dr. Pedro Paulo Vanzillotta, e ficou provado aqui que realmente falta treinamento, né, para via aérea de criança, anestesia pediátrica, e ele veio mostrar que a anestesia pediátrica não é para principiantes, né? Você realmente tem que ter um treinamento, e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não é o paciente pediátrico, não é o adulto em miniatura, né? É muito importante que fique claro isso. Doutor Pedro Paulo, muito obrigada, em nome da Comissão Científica da SAERJ.